Bom dia a todos, irmãos. Vamos abrir a Bíblia ali no Mateus capítulo 13. Nós vimos da última vez a parábola do tesouro escondido no campo. Nós vamos completar este capítulo. Bastante interessante o final dele, porque Cristo faz exposições do reino de Deus por meio de parábolas. Ele prepara os discípulos, teoricamente, para a missão do evangelismo, e em seguida ele vai mostrar na prática aquilo que ele ensinou. Ele vai demonstrar, por meio da reação das pessoas, aquilo que ele acabou de falar. Então ele falou da parábola do semeador, os tipos de solo que podem aparecer no caminho, lá no começo do capítulo 13, né? Depois ele fala da parábola do joio e do trigo. Depois ele fala ali do semente, da semente de mostarda, do fermento, e nós vimos também, então, essa parábola do tesouro escondido, que está ali no versículo 44, né? Só vou ler aqui para relembrar também o reino dos céus. Então é Mateus 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então, não vou repetir em detalhes aqui sobre essa parábola, né? Mas nós vimos que isso significa a pessoa que encontrou Cristo, encontrou o Evangelho, e aí ela nasce de novo e ela entrega a sua vida para o serviço do Senhor. Tudo que ele tem, ele entrega ao Senhor para viver para Cristo. A partir daí, ele decidiu seguir Jesus com todo o seu ser, né? Isso é muito parecido com o caso, por exemplo, da mulher samaritana, que Jesus encontra com ela à beira do poço, pede água para ela, e aí ele começa um evangelismo ali com ela samaritana, ele judeu, inimigos em princípio tradicionalmente, mas ela se converte, ela crê no Messias, e a partir daí o que acontece? Ela entrega a sua vida para o serviço do Senhor. Então este homem que encontra esse campo e ele vende tudo que tem para comprar o campo, ele troca a vida que ele tinha por uma nova vida, e ele vai então se entregar ao serviço do Senhor. A mulher samaritana, ela não tem vergonha de ir contar para a cidade toda que o Messias, o Salvador, na verdade é um judeu, que para eles era um escândalo, um absurdo. Como que o Messias vai ser um judeu se eles eram tão inimigos dos judeus? Mas ela vai e fala, ela não está nem aí, ela vai e conta para todo mundo que o Messias era um judeu. E você tem na sequência uma outra parábola que tem exatamente o mesmo significado, que é no versículo 45. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Olha só, de novo, o mesmo sentido do outro texto. Ele vende tudo que tem, compra um campo, porque ele sabe que naquele campo tem um tesouro. Ele precisa adquirir o campo para ficar com o tesouro. Aqui, lá na primeira parábola, ele meio que, vamos dizer assim, esbarra num tesouro. Não é que ele necessariamente estava procurando tesouros por aí, né? O texto não fala isso, mas aqui a pessoa está procurando uma boa pérola. Ele é um negociante, ele está sempre olhando as pérolas, e eu não entendo deste assunto, desta área, não sei o quão raro, o quão difícil é encontrar uma pérola de grande valor. A gente sabe que tem muita pérola vagabunda por aí, né? Que você paga uma mixaria e consegue um colar de pérolas, né? Mesmo que não sejam pérolas de plástico, às vezes você consegue ter pérolas que são baratas. Agora existem pérolas de valor inestimável, e este encontrou, ele sabia
que esta era. Talvez a pessoa que estava vendendo para ele não sabia quanto aquilo valia. Então ele aceita o preço que este negociante oferece. Ele vende o que tem, troca tudo que ele tinha por esta pérola. Você não vai se preocupar com o significado. Quem que é o vendedor da pérola? Por que ele aceitou o preço que foi pago? Essas coisas, esses detalhes aí você não precisa se preocupar. O que você precisa entender é: essa pérola valia mais do que tudo que ele tinha. Esse é o ponto que nós queremos. Que o reino dos céus vale mais do que tudo que você tem. Então a pessoa entrega tudo pelo reino dos céus. Quando uma pessoa conhece o Evangelho, quando a pessoa conhece Jesus e percebe quem é Jesus, porque hoje em dia todo mundo conhece Jesus de ouvir falar, né? É difícil você, pelo menos na sociedade, na cidade assim, na sociedade onde nós vivemos, você encontrar alguém que não ouviu falar de Jesus. As pessoas ouviram falar de Jesus. As pessoas sabem que na Páscoa a gente está celebrando a ressurreição de Jesus, mas daí a passar aquele sentimento de valorização daquilo que você tem, as pessoas têm Jesus como se fosse uma pérola qualquer. Você está negociando pérolas, mais uma. Só que a pessoa que tem aquela iluminação e percebe: esta aqui é diferente, por essa eu dou tudo que eu tenho, por essa eu vendo minha casa, meu carro, minhas coisas, tudo eu vou pegar esta, porque ela vale mais do que tudo. Então algumas pessoas ao longo da sua vida têm esta iluminação. Jesus diz que a maioria não tem, porque é estreito o caminho que conduz à salvação, são poucos os que acertam com ele. O Jesus falou isso. Então todo mundo estava ouvindo Jesus pregar, todo mundo estava vendo Jesus fazer os milagres. A sua fama correu por toda a Judéia, a Galiléia e a Samaria, e até os romanos ouviram falar. Mas Jesus, ainda assim, tendo multidões o seguindo o tempo todo, ele diz: são poucos os que acertam com o reino dos céus. Então essa iluminação de perceber o valor dessa pérola, porque a mesma multidão que estava seguindo ele, pouco depois pediu a crucificação dele. Foram poucos os que ficaram com ele. 1 Coríntios 15 diz que quando ele ressuscita, ele aparece para um grupo de 500, né? Ou mais de 500, mas não muito mais do que 500. Cerca de 500 pessoas viram o Cristo ressuscitado e estiveram com ele. É o grupo que sobrou daqueles milhares de milhares e talvez dezenas de milhares que o seguiam. Se na multiplicação dos pães ele alimenta 5.000 homens, fora mulheres e crianças, você pode imaginar que tinha às vezes dezenas de milhares seguindo ele. Mas quem sobra são 500 no final das contas. Dali vai nascer essa semente pequena que é Cristo, que morre, que gera essa planta aí, que é o grão de mostarda, né? Que ele gera essa grande planta que é o reino de Deus. Começa pequeno, e são poucos então os que percebem o valor dessa pérola. Esses que percebem, eles trocam de vida. Se a pessoa, ao conhecer Jesus, não tem uma troca de vida, ele não conheceu Jesus. Existe uma troca. A vida é transformada pelo Espírito Santo. Jesus Cristo não é uma religião que eu escolho assim: eu vou mudar, eu vou virar crente, aí eu troco de religião. Antes eu ia numa igreja, ou num centro, ou num lugar nenhum, e agora eu passei a frequentar e praticar ali os rituais de uma nova religião. Se é só isso, não aconteceu nada no seu coração. Quando você conhece a pérola de grande valor, a sua vida ela muda de tal maneira que você decide considerar tudo aquilo que você tinha como muito importante na sua vida como secundário. E a maioria das coisas talvez você vai de fato abandonar, porque você percebe que elas não combinam com aquilo que está nas Escrituras. Esse processo, evidentemente, de mudança, ele vai ao longo da vida, lógico, né? Não é assim que você se transforma num anjo da noite para o dia, né? Não. Mas existe uma mudança no coração, um sentimento diferente, uma percepção diferente da vida. Se você não tem nenhuma percepção diferente da sua vida após conhecer Jesus, provavelmente a sua vida não mudou, seu coração não mudou.
Os valores são trocados. Antes você tinha um conjunto de valores, um conjunto de sonhos e planos para a sua vida. E agora esses pensamentos, esses valores, esses sonhos, eles são diferentes. Aquilo que era importante passa a não ser mais importante, né? O pastor mencionou o apóstolo Paulo hoje em dia, que vivia praticando boas obras segundo a lei de Moisés, segundo aquilo que ele entendia que era muito importante, mas não tinha Cristo. Até as coisas boas da vida, se elas não têm Cristo à frente, e se você não faz para a glória de Cristo, elas são esterco, são trapos de imundície, elas não têm valor para a eternidade, não vão acrescentar nada na sua balança do dia do juízo. As pessoas têm esse conceito da balança, né? Se eu tenho muitas boas obras, eu vou para o céu, né? Se eu tenho mais boas obras do que más obras, então a balança vai estar ao meu favor. Saiba que a sua balança é 100% para o inferno, sua balança é em Cristo. Tudo que você faz não tem valor nenhum para a sua salvação, se não é feito de acordo com a palavra de Deus, para a glória de Cristo e em santificação, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Então a santificação vem por meio de Cristo, não existe outro jeito de alguém conseguir santificação. Então ele vende tudo, e aí ele vai e compra aquela pérola, né? Tudo bem, então este é o final das parábolas deste texto, né? Eu não falei todas elas na ordem, algumas outras, por exemplo, ele vai falar da rede aí que puxa os peixes logo em seguida, mas a gente já falou sobre essa, né? Vai falar do tesouro, que um coração, o reino dos céus é como um tesouro, que o homem tira coisas novas e velhas dali, tudo bem, o escriba, né? A gente já falou sobre isso. Vamos para agora a prática. Então, Jesus passou aí dando umas teorias, teoria. É assim que faz um discipulado. Você pega uma pessoa, você ensina a teoria é a palavra de Deus, a escrita, você expõe, né? Depois você mostra na prática junto com os discípulos, né? E depois ele vai enviá-los, né? É assim que é o procedimento do discipulado, né? Você ensina a teoria, você mostra a prática, depois você deixa as pessoas fazerem enquanto você está supervisionando, né? Jesus vai enviá-los ainda em vida, eles vão fazer a obra, ele vai comentar. Então o discipulado que ele vai dar, depois que ele morre, ressuscita, ele dá uma comissão. Agora vocês vão, né? Tudo bem, eu vou estar com vocês, o Espírito Santo estará com vocês, né? Vocês não vão estar sozinhos, mas eles têm que caminhar com as próprias pernas. Mas por enquanto Jesus vai mostrar tudo o que ele falou na prática. E nessa prática vamos ver Mateus 13, então 54 a 58. Vamos ler esse trechinho aqui no final do capítulo. Então vamos ver o 53 também. Aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Então estava ensinando e praticando até sinais, até maravilhas ele estava fazendo ali em Nazaré, sua pátria. E na sinagoga, né? Na sinagoga era o local onde eles estudavam a palavra de Deus. Geralmente aos sábados se reuniam na sinagoga e estudavam ali a lei do Senhor. Então Jesus ia lá, fazia ali a sua exposição bíblica, vamos dizer assim, né? Mas ele também tinha feito milagres, não sei se ali ou antes de estar ali na sinagoga, né? Mas de fato não menciona quais foram estes sinais, não menciona quais foram essas maravilhas, mas ele fez algumas maravilhas ali, e as pessoas se maravilharam. Olha que coisa boa, né? As pessoas se maravilharam. Você pode pensar assim: será que esse grupo aqui é um grupo daquela terra que o semeador semeia e vai frutificar, né, a 30, 60 ou a 100 por um, né? Na parábola do semeador. Será que é essa terra boa, né? Vamos ver se é terra boa. Eles se maravilharam, né? E versículo 55: não é este o filho do carpinteiro? Já começou a falar de uma maneira meio assim, debochada, meio pejorativa. Você não é o filho do carpinteiro?
Ele não é filho do rabino, não. Ele não é filho do fariseu, do escriba. Esse é o filho do carpinteiro. Alguns acham que pelo fato deles não mencionarem o nome, que talvez José já tivesse morrido aqui. Tá? Eu não sei, mas alguns comentaristas falam isso, não mencionou o nome, talvez é porque José já tivesse morrido, então, mas já fala assim, o filho do carpinteiro, aquele carpinteiro, né? E não se chama sua mãe Maria, então Maria estava viva, então talvez por isso o nome é mencionado. E seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas. Então aqui os nomes da família de Jesus. A família mais próxima dele aqui era o carpinteiro, que não sabemos se estava vivo ainda, Maria e os 4 irmãos, né? A Igreja de Roma entende que são os primos aqui. Não vejo por que seriam primos, se ele está falando da família mais próxima aqui, e dá os seus nomes aqui, tudo indica que seriam realmente os seus irmãos. Não temos por que entender que Maria, sim, concebeu virgem, sim, Jesus nasceu de uma virgem. Não há razão para pensarmos que ela teria continuado a sua virgindade sendo casada com José. Não há por que imaginar que ela teria sido virgem eternamente, né? Então gerou seus filhos aqui. Tiago e Judas vocês conhecem da Bíblia pela epístola de Tiago e epístola de Judas, foram provavelmente escritos por esses dois aqui, que mais tarde se converteram. Aqui ainda não, nós vamos ver. E não estão entre nós todas as suas irmãs? Também tinha outras, né? Além das irmãs, dos irmãos tinha irmãs. De onde lhe veio, pois, tudo isto? É uma pergunta estranha, né? Por que eles estão assim falando, olha, eu conheço suas irmãs, conheço seus irmãos, conheço sua mãe, conheço seu pai? Por que eles estão comentando assim, né? Qual que é o problema de Jesus ser filho de um carpinteiro, ter 4 irmãos e algumas irmãs? O que tem de errado nisso, né? A princípio não tem nada de errado. Eles estavam admirando que ele era muito sábio, vindo de uma família simples. Primeiro ponto é esse, eles reconhecem que ele é sábio, porque eles já falaram, de onde vem essa sabedoria e esses sinais? E veio de uma família humilde, uma família que a gente conhece aqui do nosso meio, né? Em princípio, a pergunta é legítima, né? De onde veio, né? De onde veio? Tudo bem. Só que existe um ar pejorativo aqui, um ar negativo da parte deles, e a gente percebe isso no final do texto, quando fala assim: e escandalizavam-se nele. Esse é o problema. Eles se escandalizavam, quer dizer, eles não queriam segui-lo. Se escandalizar é se afastar. Eu não quero isso para mim. Esse é o escândalo da cruz, né? Ainda não tinha cruz aqui nessa época porque Jesus não tinha morrido, mas era um escândalo Jesus ser sábio e poderoso, tendo vindo de uma família que eu conheço aqui. Eu sei que eles não são gente perfeita, eu conheço os irmãos dele, eu sei como é que é a família, né? Escandalizavam-se. E Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Parece que eles tinham tudo para crer, né? Porque conheço a família e ele está sábio e praticando sinais. E eles perguntam: de onde vem isso? E que pergunta estúpida! Que pergunta estúpida! Você não está vendo ele falando? Você não está vendo ele fazendo sinais? De onde veio isso? Você acha que veio de onde? Veio do diabo? Claro que não, veio de Deus. A resposta é óbvia. Esta sabedoria vem de Deus, esses sinais vêm de Deus, mas eles ficam provocando, eles são incrédulos, eles se escandalizam, eles ficam perguntando: de onde vem isso? Porque ele não cursou a escola dos fariseus e dos escribas, ele não tem essa formação, como que ele é superior a mim, né? Eu estudei, ele não estudou, como é que ele sabe tudo isso? Então, o homem tem... Os samaritanos acreditavam em Deus como os judeus? Como é que é? Os samaritanos também acreditavam em Deus como os judeus?
Sim, os samaritanos acreditavam no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, só que eles tinham um culto diferente, uma religião diferente. Eles tinham o templo deles lá. Mas aqui nós não estamos em Samaria, aqui estamos em Nazaré, tá? Então ele está na casa, na família dele, ali no território dele, ali na sinagoga onde ele cresceu. Então as pessoas conheciam a sua família. E Jesus fala uma coisa aqui que é muito verdade: não há profeta sem honra a não ser na sua própria pátria e na sua casa. Sua pátria e na sua casa. Por que isso aqui é verdadeiro, né? Se você for pensar, nós temos alguns exemplos disso aqui na Bíblia, de pessoas que foram escolhidas por Deus para uma grande obra. Toda obra de Deus é grande, nem todas parecem tão grandes aos olhos dos homens, mas assim, vamos colocar assim, que chamaram muita atenção, que ocuparam uma boa porção das Escrituras. Eu pensei em dois nomes, não sei se os irmãos vão pensar em algum outro, mas eu pensei em Davi e em José. Davi, quando ele foi escolhido, como é que foi a escolha de Davi para ser rei de Israel? Alguém lembra? Foi quem que ungiu Davi como rei? Samuel. E ele então vai ali para ungir o rei. Ele não sabe quem vai ser o rei, né? E aí vem um após o outro como candidatos, né? Vamos ler o texto lá em 1 Samuel 16. Eu não lembro se foram 7 antes dele, ou se foram 6, ele era o 7º. 1 Samuel 16, versículo 11. Jessé, ele tinha, agora não lembro se eram 7 filhos ou se eram 8. Então, no 1 Samuel 16, você tem ali no versículo 6, e sucedeu que entrando eles, ele está na casa de Jessé, né, e seus filhos, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ele viu o primeiro filho, né, esse aqui, pela aparência só pode ser ele, né? Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, o Senhor vê o coração. Bom, aí Jessé chama Abinadab, fez passar perante o Senhor. Jessé fez passar o Sama, depois também os seus 7 filhos. Então tinha 7 mais Davi, é isso, versículo 10 diz que foram 7. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? Mas tinha um 8º. Jessé nem chamou Davi, não estava nem na lista, não estava nem na pré-seleção, ele não foi nem para o banco de reservas. E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Depois nós sabemos a história, é Davi que estava apacentando as ovelhas e foi o escolhido. Então Davi não tinha esta preferência nem perante o seu pai de ser um candidato a ser ungido rei de Israel. E depois que ele é ungido, ainda os irmãos ainda implicam com ele, né, na época da batalha de Golias e tal, né? E você tem também José, né? José, quando tem os seus sonhos, ele sonha que ele seria venerado pela sua família, pelos seus irmãos e pelo seu pai, pela sua mãe. Ele teve um sonho, contou um sonho, e ele foi desprezado pelos seus irmãos. Seu pai também ficou chocado com aquele sonho, mas diz o texto que Jacó guardou aquilo no seu coração. Então não é que ele duvidou totalmente, mas ele ficou perturbado com aquilo. Então José foi rejeitado, um profeta do Senhor, visionário, teve visões que se cumpriram, mas ele não foi aceito na sua casa. Davi também era profeta. Pelos salmos você vê que ele era um profeta, porque ele tem salmos messiânicos escritos por ele, que provam aquilo que aconteceria com o Messias no futuro. Então Davi era profeta, só que ele é rejeitado também. Então, de fato, um profeta
Não há profeta verdadeiro sem honra, a não ser na sua terra. E curioso, Jesus fala também na sua casa, não só na sua pátria, na sua própria casa. Jesus era rejeitado na sua própria casa. Vamos ver isso, a gente já viu isso em outra ocasião, mas vamos repassar como que a família de Jesus via Jesus. Então, é duro porque ele está semeando a palavra e ele não consegue nem converter seus próprios parentes, né? Isso é frustrante, né? Eu conheço muitos pastores com a família assim que gostaria que todos se convertessem, mas nem todos são convertidos, né? Por quê? Porque muitas vezes o fato de você ser um homem de Deus não quer dizer que você vai ser reconhecido como tal na sua casa. Mateus 12, 46 a 50, nós temos um exemplo de como que a família de Cristo encarava ele. Mateus 12, 46. E falando ele ainda à multidão, Mateus 12, 46, falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Percebam, ele estende a mão para os discípulos, não para a mãe e os irmãos, porque eles não eram discípulos. Estes meus discípulos são minha mãe e meus irmãos, os outros não. Aí ele desprezou a família também. Ele errou? Jesus errou aqui? Não, mas ele desprezou a família como eles desprezavam ele também. Mas será que ele está dando aqui será que Jesus está se vingando deles? Não, Jesus está ensinando. Jesus não está com o coração magoado, vão para o inferno. Não é isso que Jesus disse. A atitude de Jesus é para dar um ensinamento, tá? Jesus não desprezava a sua família. A família sim não o tinha como profeta, mas Jesus não desprezava a sua família, mas ele está dando um ensino. Quem é minha família de verdade é quem... Ele está falando do ponto de vista espiritual, não físico. Físico eles são minha família, mas espiritualmente quem é minha família é quem é meu discípulo, quem está me seguindo e me ouvindo, dando ouvidos ao que eu ensino. Por que eu digo que os outros não eram? Será que eu estou sendo muito duro? Estou indo além do texto? Não estou indo além do texto, porque existe um outro texto mais detalhado sobre essa história, mas aqui já é suficiente para eu perceber que ele aponta a mão para os seus discípulos, então ele não incluiu mãe e irmãos entre os seus discípulos. Vejam só o que acontece no mar. Oi? Aí mostra a parte prática da parábola da pérola de grande valor. Jesus, por entender o valor do reino de Deus, entendeu que o valor do reino de Deus é superior até mesmo à sua família carnal. E ele mesmo depois dá essa orientação aos seus discípulos: quem quer ser meu discípulo, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E quem não aborrecer pai, mãe, irmão, não é digno de mim. Então Jesus deixa isso bem claro. Outra coisa interessante também é lembrar do que Lucas falou, sobre essa questão de Jesus falar que o profeta não tem honra na sua pátria. Lucas registra que eles quiseram matar Jesus, levaram Jesus para o cume do Monte Sião, para empurrá-lo de lá, né? Ele se desvencilha deles, né? Porque não estava na hora ainda, mas eles iam matar os seus próprios, né? O seu próprio povo, não necessariamente a família ia matá-lo, mas da sua própria terra, né?
Veja Marcos capítulo 3, a respeito da família de Jesus, a família de sangue, né? Marcos 3, versículos 20 a 21. Quando eu falo assim, parece que eu estou falando uma heresia contra Maria, né? Puxa vida, Maria é a escolhida do Senhor, que creu na palavra do anjo Gabriel, se dispôs a gerar o Messias. Ela era uma mulher santa de fé. Só que houve um momento em que ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Veja Marcos capítulo 3, versículos 20 e 21, vai contar o contexto deles batendo ali na porta para falar com Jesus. Versículo 20: E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Jesus estava tão cercado de multidão que não dava tempo de comer pão e nem tinha espaço para isso. Era tanta multidão em volta dele que já estava muito tempo sem comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender. Os seus, quem são os seus? Os seus familiares. A sua família ouviu falar que Jesus não está nem comendo. Ele não está nem conseguindo comer. Ele está fora de si. Saíram para o prender porque diziam: está fora de si. Ele enlouqueceu. Não é prender como a polícia prende. Não, é tirá-lo de lá porque preciso dar comida para o meu filhinho. Meu filhinho não está comendo. Coitado dele. Ele está fora de si. Esse negócio de reino dos céus já foi longe demais. Então precisamos ajudar o nosso filho, o nosso irmão. Ele não sabe o que está falando. Então eles vão lá para o prender, a levá-lo à força para acabar com essa bagunça. Vamos colocar ordem na casa. Chega desse negócio de reino dos céus desse jeito, porque já foi longe demais. E aí você vai ver no versículo 31, chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. Chama Jesus aqui agora. Mandaram chamar Jesus. E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: eis que a tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. Estão bravos. E ele respondeu-lhes dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. O reino dos céus é radical. É tudo ou nada. Nós não somos. Muitas vezes nós não somos tudo ou nada. A gente fica um pouco lá, um pouco cá. Um pouco covarde, um pouco tímido. Não, mas isso aqui vai arriscar meu emprego, então isso aqui eu não vou falar. Não, isso aqui vai ofender meus parentes, isso aqui eu não vou falar. A gente é assim. A gente tem aquele coração tímido muitas vezes, né? Timidez não é do reino dos céus. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Tem um texto de Apocalipse que é os covardes, né? Se isso é forte ao ponto de te afastar de Cristo, eu não vou seguir Cristo por causa disso, então você não vai entrar no reino dos céus. Essa timidez, essa vergonha, essa covardia não é coisa de crente de verdade. Então joga fora isso. Não estou falando que se você sentiu isso uma vez na vida você não vai entrar no reino dos céus, mas isso não é típico de um seguidor de Jesus Cristo. O seguidor de Jesus Cristo tem intrepidez. A igreja hoje, estou falando para mim mesmo, nós não somos como verdadeiros seguidores de Jesus Cristo devem ser, talvez na maior parte do tempo. Aqui sim, aqui a gente fala com intrepidez, né? Com coragem, mas lá fora, né? Quanto tempo a gente passa sem dar um testemunho de Cristo, né? Então cuidado, olhe para como Jesus ele mostrava, ele fala e mostra, ele fala como é pregar, fala qual é a reação do povo, ele mostra. Eu vou pregar para eles, vocês vão ver a reação do povo, vocês vão ver a reação da minha família, né? Mas ele aguenta. Seus discípulos aguentaram também, deram suas vidas por ele.
amor de mãe, é coração de mãe, boas intenções. Ela está preocupada porque ele não está comendo. Coitadinho, né? Coitadinho de Jesus, né? Jesus não é coitado, você não é coitado, o Filho de Deus não é coitado, tá? Nenhum filho de Deus é coitado. Somos filhos do Rei, e se você sofrer pelo reino dos céus, você não é coitado, você é um felizardo, bem-aventurado, você vai ser grandemente recompensado, tá? Tenha coragem de sofrer pelo reino dos céus, se assim for necessário, tá? Então, esse é o contexto do que aconteceu. E aí, nós seguimos no versículo, já que estamos em Marcos, né? Vamos continuar no texto de Marcos, voltando lá para a parte que nós lemos, o texto de Marcos capítulo 6, eu vou ler de novo o versículo 1 a 6, que a gente leu lá no Mateus 13, né? Tem a mesma história aqui no Marcos 6, vamos só notar uma pequena diferença que ele acrescenta aqui. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria? É engraçado, o outro falou, não é este o filho do carpinteiro? Aqui não diz, não é este o carpinteiro? Então está falando que Jesus também seguiu a profissão do pai, né? Filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão. E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Aqui ele acrescenta entre os seus parentes, né? Então os parentes também se escandalizavam nele, na sua pátria e os seus parentes. No versículo 5: e não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Isso não era maravilhoso. Isso não era maravilhoso. Isso não era maravilhoso, curar alguns poucos, mas para Jesus para eles, na narrativa parece que é pouca coisa, né? Curou alguns impondo as mãos. Ele chega a falar, não podia fazer nenhuma obra maravilhosa. Alguns curados ali, né? Não ressuscitou nenhum morto, né? Não curou um cego de nascença, talvez. Estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Então, Mateus diz, não pôde fazer ali muitas maravilhas por causa da sua incredulidade. Aqui diz, não fez ali, né? E em seguida fala que ele estava admirado da incredulidade. Estava admirado. Tem coisas que causam admiração em Jesus. Aqui ele ficou, às vezes ele se admirava por coisa boa, né? Quem que causou uma admiração boa em Jesus? O centurião. Que centurião? Não precisa lembrar do nome, mas o centurião, o que aconteceu com o centurião? Dá uma palavra e você será curado. Ele estava com um servo doente, a gente já viu esse texto, né? Ele foi falar com Jesus, Jesus falou, eu vou curá-lo. Ele falou, não Senhor, eu não sou digno de recebê-lo na minha casa, mas dá só uma palavra e ele vai estar curado. E aí Jesus fala o quê? Nem em Israel ou nem entre os judeus eu vi tamanha fé. Jesus maravilhou, diz o texto que Jesus maravilhou-se, né? Jesus se maravilhou com a fé de um estrangeiro, de um romano, né? Não era do povo de Deus, mas ele foi salvo pela fé que ele teve. Então a fé causa admiração em Jesus, mas a falta de fé também. Sua própria família. Como? Sim. Foi curado, sua fé te salvou. Não diz o texto que ele se admirou, mas ele elogia, né? Ele faz um elogio. Assim como ele faz um elogio para a viúva pobre, que deposita todo o seu dinheiro ali, que eram poucas moedas, ela deposita no templo, ele fala, né? Ou então, Maria em Betânia, quando unge Jesus com aquele perfume, os Judas reclamam do desperdício disso aí, né? E Jesus fala que ela fez isso para o seu sepultamento e que
No futuro sempre será lembrada essa história do que ela fez por mim, né? Que ela ungiu a sua cabeça com aquele perfume. A mulher cananeia que ungiu seus pés, não é isso? É essa que está falando? A mulher cananeia foi pedir para a filha dela. Ah, essa outra mulher, sim, que foi pedir para curar sua filha que estava endemoniada, né? Isso também, Jesus provoca ela primeiro, né? Depois elogia, né? É curioso assim, né? Que às vezes Jesus chega e simplesmente faz, mas boa parte dos milagres tem essa particularidade, né? Ou ele pergunta, você crê, ou então ele faz e diz, olha, a sua fé te salvou, vendo Jesus que tinha fé para ser curado, ele executa boa parte das vezes essa característica. Engraçado, já que você mencionou isso, é curioso o texto dizer que ele não pôde fazer milagres por causa da incredulidade, né? Mateus diz que ele não pôde fazer milagres ali por causa da sua incredulidade, e Marcos fala, não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Não podia. Deus, como faltou poder, que Deus só faz milagres se o homem colaborar. Quando ele ressuscita Lázaro creu que ele ia ressuscitar? Não. Quando ele ressuscita o filho da viúva de Naim, ninguém ali estava crendo em nada, ele chega e ressuscita. Muito menos os que estavam em volta, o Senhor já está cheirando mal. Já está cheirando mal. Então, será que existe uma lei espiritual de que Jesus só é capaz de fazer o milagre se alguém tiver fé? Não. Os textos mencionados provam que Jesus tem poder para fazer milagres mesmo quando ninguém crê. Só que existe uma relação também entre fé e milagres no ministério de Cristo, que é muito clara. Esse é um texto que nós lemos que não podemos negar, que às vezes as coisas não aconteciam porque as pessoas não criam, né? Então isso também é verdade. Oi? Ele disse que foi dito que Abraão foi o pai da fé, porque a fé realmente é importante. Claro, nós somos filhos de Abraão segundo a fé, porque temos a fé de Abraão em Deus, né? Pela palavra de Deus. Jesus então, ele fazia... Oi? Talvez ele não fez muito mais milagre na época lá, porque é a questão dos escolhidos, talvez onde eles estavam não tinha escolhidos. Sim, a gente vai perceber isso pela reação. Quem são os escolhidos? Você percebe quem são os escolhidos pela fé. Quando eles creem, você vê quem são os escolhidos. E aí está ligado com o propósito dos milagres, né? Alguns milagres têm um propósito, outros têm outro. E vamos ver quais são os dois propósitos de milagres que tem no ministério de Cristo. Uma pergunta, então, Jesus fazia milagres por amor aos doentes ou para se mostrar? Para a glória de Deus. Eu gostei dessa resposta, para a glória de Deus. Mas está envolvido o amor aos doentes e está envolvido também o seu testemunho pessoal, né? Para mostrar que ele era o Messias, né? As duas coisas aparecem na Bíblia, tudo para a glória de Deus, né? Jesus aqui fez alguns milagres, depois não fez mais. Ele parou de fazer milagres. Fica parecendo assim, será que ele ficou ofendido, né? Não vou fazer milagre não, porque eu estou ofendido demais, né? Será que foi isso? Ele não deveria ter dado a outra face? Eles falaram mal dele, dá a outra face, né? Continua fazendo a obra, né? Você não devia caminhar a segunda milha, vamos dizer assim, né? Não é? Oi? E a questão também lá do vinho, né? Que a mãe dele tinha, mandou ele fazer, ele já ficou bravo, Ficou bravo, mas o jeito que ele fala parece que está bravo, né? O que tem eu contigo, mulher? Mas, enfim, o ponto ali era um milagre que não apareceu, né? Assim, só um grupinho soube ali, né? Não foi um milagre para se mostrar. Eu fiz essa pergunta, né? Jesus fazia milagre para se mostrar? Não, ele não fazia só para se mostrar, pastor. Se a gente pedir ajuda para João, João, se a gente pedir ajuda para o João, João vai nos ensinar que o milagre, todos os milagres realizados por Cristo são sinais. Sim. E o sinal não aponta para si, o sinal aponta para algo que está além de si.
Então, os milagres eram para apontar quem Jesus Cristo de fato é. Quando esse milagre acontece, o sinal é dado, e a pessoa crê e entende quem Jesus Cristo de fato é, então os milagres acontecem. João diz que ele relatou alguns. O Senhor fez muitos outros, que nem se tivesse toda a tinta, todos os papéis, todas as canetas do mundo, não daria para registrar tudo que Jesus Cristo realizou. Já estava escrito, Jesus já falou, o profeta na sua pátria não tem honra. Então, o que adiantaria Jesus fazer os sinais ali, se ali não haveriam aqueles que de fato creriam? Aí você cai no outro texto que fala, e também a gente deve também lançar pérolas aos povos. O pastor está chamando todos os textos que eu ia falar, já deu um spoiler todo. Como é que é? Ah, sim, às vezes ele fazia para não passar adiante. Só que passava e chegou até nós, né? Um ponto importante que a irmã mencionou e o pastor mencionou. O milagre, ele é feito como um sinal. Só que às vezes Jesus falava, não conta para ninguém. Só que se a irmã for ler o contexto, geralmente tinha uma multidão seguindo Jesus. Ele curava um cego e falava, não conta para ninguém. Todo mundo está vendo. E o texto chegou até nós. Então, isso é importante. Ele, no momento, não é para contar, mas numa hora certa vai ser revelado, né? Para servir de testemunho, né? O milagre tem essa ideia. O pastor falou, para que fazer tantos milagres em Nazaré, se eles não vão crer mesmo? Vai estar jogando pérolas aos porcos e os porcos só vão pisar, né? Então, você está perdendo o seu tempo quando poderia estar em outro lugar salvando pessoas. Isso, já vou passar a palavra. Tem gente que é capaz de ver 10 pragas do Egito e ainda assim continuar com o coração duro, né? Então, você pode pensar, bom, eles não têm fé, então ele não devia fazer mais milagre ainda, porque o objetivo dele não é salvar as pessoas, então por que não faz mais ainda? Porque eles precisam de mais, porque quem crê não precisa de milagre, né? Mas eu já tenho fé mesmo, não preciso ver milagre, né? O milagre é para quem não crê, aí ele vê e vai crer. Não necessariamente. A Faraó viu 10 vezes e na hora que parecia que ia, não foi. Ele foi lá atrás do povo para matar de novo, né? Então tem gente que pode ver Lázaro sair da tumba e mesmo assim pedir a crucificação de Jesus em seguida. Os eleitos de Deus são poucos, são aqueles que creem que vão para o céu. A maioria não crê. Mesmo vendo. Jesus passou pelo menos 3 anos aí fazendo milagres inimagináveis, sem nenhum exemplo na história do planeta de gente que tinha feito coisas assim. As pessoas viram no centro de Jerusalém, na Galileia, em Samaria, em todo lugar, e mesmo assim reconhecendo os milagres, porque eles falavam, de onde vêm esses sinais? Não é que eles negavam que Jesus fazia os sinais, não é que eles falavam, ele é um charlatão porque os milagres são truques, não, eles reconheciam que era verdadeiro. Isso que chama mais atenção, eles sabiam que era de verdade, só que eles ficavam perguntando, de onde vem isso? Aí o fariseu ia lá em Jerusalém e falava, vem de Beelzebul. Ah, acho que o fariseu está certo. Quem que você prefere acreditar? O fariseu, que não fez sinal nenhum, que não fez bem para ninguém, que tem um coração duro, mas que tem um ar intelectual. Ou Jesus, que não tem um ar intelectual, que come com pecadores, que faz o bem para todo mundo, que faz milagres inimagináveis. Mas fico na dúvida, será que eu vou ouvir o fariseu, que é um doutor, ou vou ouvir o carpinteiro? Acho que eu vou ouvir o doutor. E hoje em dia é assim também. O doutor fala, o universo apareceu por acaso, por um acidente, e aí foram acontecendo acidentes em série por acaso, e apareceu você. Não, aí ele foi macaco. Não, antes tem um macaco, claro, lógico, né? Mas assim, muitos acidentes em série por bilhões de anos, e de repente aparece você, por acaso, por acidentes de seleção natural.
E aí vem Deus e fala, a palavra de Deus diz, no princípio criou Deus, existe um projetista. Você tem consciência, não tem? Você tem inteligência, não tem? É sinal que alguém inteligente te criou, será que não? E aí a pessoa fica pensando assim, bom, o profeta da Bíblia diz que foi Deus, o cientista diz que foi o acaso, acho que é o acaso, eu acho que é o acaso. E a pessoa vai para o acaso, então é assim. Pois é, mas parece mais inteligente, porque eu não preciso de Deus, eu não preciso de... Eu não sei. Uma vez os judeus, que milagre faz para que nós criamos em dias. Uma nação injusta e pecadora pede milagres. Mas nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas, que ficou 3 dias no ventre do peixe, debaixo da terra, e assim também o Filho do Homem ficará 3 dias debaixo da terra. E ressuscitou, e é isso que estamos celebrando hoje, que ele saiu do túmulo, da tumba. Sim. Passou lá o feriado de Natal, né? Então, disse lá que quando Jesus desceu à sepultura, ele foi ao inferno buscar os que estavam lá. Não diz que ele foi buscar os que estavam lá. Esse é um outro texto que a gente vai estudar um dia lá para frente, tá, irmã? Não vou divergir tanto assim a respeito do assunto de hoje, mas assim, ele foi sim pregar aos espíritos em prisão, diz um texto, e outro texto diz que quando ele ressuscitou, ele levou o cativo o cativeiro, tá? Esses são textos complicados da palavra de Deus, que um dia a gente separa um tempo só para falar sobre eles, tá? Hoje eu não vou falar não, viu, irmã? Desculpa, é que não é fácil responder algumas perguntas, leva tempo, né? Um dia eu posso conversar com a irmã depois disso, depois do estudo, tá? A gente pode conversar, mas agora no nosso estudo, agora a gente precisa finalizar aqui. E aí você tem então esses milagres. Por que Jesus fazia milagres? Para demonstrar quem ele era, né? João capítulo 14, versículo 11, o texto que o pastor mencionou, vamos ler. Não, esse aqui ele não mencionou, esse aqui é um outro, tem João 20, que é o que o pastor mencionou, João 14, 11, João 14, 11, crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Não é possível que eu esteja aqui curando leproso, abrindo os olhos dos cegos, curando o mudo, ressuscitando os mortos, e vocês ainda não creem. Crê pelo menos pelas obras, né? Se não é assim que vocês veem que eu sou um homem justo, que eu sou um homem sábio, que eu sou um homem bondoso, que eu sou manso e humilde, mas pelo menos pelas obras, né? Pelo menos pelas mesmas obras. Como é que é? Tem gente que adora vaca ainda. Tem gente que adora, aqui em Israel não, né? Mas tem gente que hoje em dia ainda prefere adorar a vaca, né? Mas eles não criam no Messias. Deus manda seu filho e o seu filho é rejeitado. Nicodemos, quando encontra com Jesus, ele começa a conversa falando: mestre, sabemos que és de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com ele. É um sinal, pelo menos ele teve esse discernimento, né? Não tem jeito. Eles estão falando aí que é Beelzebul, mas eu sei que não é. Esse tipo de sinal não é de Beelzebul, né? Como é que é? O João de Deus pode ser, né? O que ele fazia lá, aquelas coisas ali, pode ser. Agora, o que Jesus faz, não tem jeito. Beelzebul não consegue fazer isso. Não dá. Não tem como. O João de Deus é aquele espírito lá, o curandeiro lá. Ele fazia. Aquilo não é de Deus. Aquilo não é de Deus. Então, existe gente que faz sinais que não é de Deus. Agora, tem limite, né? O que Jesus fazia, ninguém fazia. Não dava para assim você ficar na dúvida: será que é Beelzebul? Não tem como. Não tem como, gente, né? E aí você vê também João 20. Oi. Esse João 14, 11, quando Jesus fala: creio por causa das mesmas obras. Sim. Está
interessante lembrar que Jesus falou isso depois de ter ressuscitado Lázaro. Pronto. E foi o maior dos sinais, abaixo do maior sinal que foi a sua própria ressurreição. Quando lá eles acreditavam, né, que Deus poderia usar um homem, um servo dele, para ressuscitar alguém até 3 dias depois de morto. Apesar de que nunca tinha acontecido, né? Mas que a partir do quarto dia, somente Deus poderia ressuscitar. Então aí mostra o contexto, porque que Jesus ele espera, até né? demorou, esperou para poder ir lá ressuscitar Lázaro. E o curioso é que mesmo assim. Então, não adianta ficar pedindo sinal. Se Deus fosse dar ouvido para os ímpios, quando ficam pedindo sinal, se Deus existe, por que não faz isso? Se Deus existe, por que não faz aquilo? Se Deus fizesse, eles não iam crer do mesmo jeito. Uma curiosidade. Desculpa, irmão. O irmão tinha pedido a palavra, eu nunca deixei. Imagina. Uma curiosidade sobre a questão do lado, que até ele mesmo, o pessoal tentou matar. Depois, né? Depois que ele ressuscita, sim. Está dando testemunho. Olha o absurdo onde chega a maldade humana. Você vê Lázaro ressuscitando, para que não se creia em Jesus, eles planejam matar Lázaro para dizer: Lázaro não ressuscitou, ele está morto ainda. Olha onde chega o tamanho da maldade humana. Não tem como. João 20, 30, 31. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, existe o propósito de Deus. Eu não vou entrar nos textos, nosso tempo já está avançado. Existe o propósito de Deus no milagre da misericórdia também. Quando ele vê às vezes as pessoas chorando, e a viúva de Naim, se eu não me engano, tem esse aspecto. Diz o texto que Jesus, movido de íntima compaixão, foi lá e curou, ou foi lá e ressuscitou. Então, muitas vezes tem isso também, a compaixão sendo mostrada. Não só mostrar que ele é o Filho de Deus, mas também mostrar que ele é compassivo, que ele tem misericórdia, ele tem piedade dos seus, né? Mas quando ele faz um milagre que foi feito para que se creia, e apesar disso a pessoa não crê, ele tem o lado oposto, ele tem o efeito oposto. O efeito é condenatório. O milagre foi enviado para a salvação, para servir de testemunho para você crer. Agora, por outro lado, se você não crê, ele tem um peso de condenação. Veja o que Jesus fala para as cidades ali, Betsaida, Corazim, Cafarnaum, Mateus 11. Mateus 11, versículo 21, até o 24. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, a terra dele, que foste erguida até o céu, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Você vê o peso, Você vê o peso. Sodoma, Sodoma não precisa nem falar. Cidade assim que só de você pensar no pecado que eles queriam praticar com os anjos, com as filhas de Ló, já embrulha o estômago. Então é uma violência assim indescritível que infelizmente existe ainda hoje no nosso meio. Mas
Jesus está falando que vocês fazem, vocês com toda essa pose, toda essa religiosidade, esse ar de santidade de vocês estão piores que eles. Isso é duro. Isso é duro. Ah, mas eu tenho minha religião. Todo mundo tem a sua. E o que isso vai te ajudar no dia do juízo? Talvez vai servir para te condenar. Talvez vai servir para te condenar. Porque não creu no Messias. Isso é que é o ponto importante para você ser salvo ou ser perdido. Se você creu em Jesus Cristo, que morreu conforme as Escrituras e ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, né? Vamos encerrar por aqui. Esse texto já nos mostra bastante claro, né, aquilo que Deus espera dos seus discípulos e aquela reação que é possível que aconteça quando você evangelizar, né? Pode ser que aconteça coisas duras como aconteceram com Jesus. Ele aguentou, a gente aguenta em Cristo também, né? Amém? Vamos orar para encerrar então. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa manhã que o Senhor nos deu, obrigado por tudo que aconteceu aqui, celebração que nós tivemos da Tua ressurreição, obrigado pelos que vieram, Senhor, que estão no nosso meio, e que o Senhor possa abençoar cada um com a Tua palavra, e possamos meditar sobre nossas vidas, naquilo que não estamos andando de acordo com o Espírito Santo, com aquilo que o Espírito Santo direciona. Então eu peço que o Senhor nos treine por meio do exercício da fé a cada dia, a ouvirmos o Espírito e termos coragem de agir conforme, com sabedoria, com prudência, que o Senhor nos ensinou isso também, mas sem nos escondermos, transmitindo a luz de Cristo para as pessoas ao nosso redor. Abençoa o restante desse dia, tudo que for feito seja feito para Teu louvor e Teu nome. Amém.